Oi, eu sou a Moema Machado e hoje nós vamos falar sobre conservação do pão artesanal. Temos aqui um pão previamente fatiado com uma faca de pão de serrinha normal. Ele tem, vou fechar para vocês verem o formato dele, um pão rústico normal. Ele tem em média 800 gramas, um pão grande, que foi fatiado. Um pão de mais ou menos 800 gramas rende em média 9, 10 fatias. Aqui foram 9 fatias, fatias mais largas, que dão perfeitas toasts. E existem várias formas de conservar o seu pão. Você pode conservar ele inteiro, embalado num plástico filme ou num saco de papel. Não, gente, é num saco plástico. Embalado num plástico filme ou num saco plástico. Você pode fatiar, como foi feito aqui, e embalar em fatias separadas. Você pode também guardar o seu pão num saco de papel ou pode congelar também. Conservação na geladeira seria para tempos menores de consumo. Se você for levar mais tempo para consumir o seu pão, vale congelar o seu pão, que dá super certo também. Bom, eu escuto muitos alunos me perguntam principalmente como conservar o pão, se é em saco de papel dá certo, se saco plástico dá certo, e como que eu cheguei na conclusão que tem várias formas de conservação. Vamos imaginar que o pão funciona como uma esponja. Ele tanto absorve a umidade do ambiente, como ele resseca muito num clima muito seco. Então, como eu já morei em algumas partes com climas diferentes do Brasil e também do mundo, eu fui pegando esses truquezinhos de conservação de pão. Por exemplo, aqui no Centro-Oeste, que é onde eu estou no momento, onde eu moro no momento, aqui tem um clima, principalmente nessa época do ano, a gente está em agosto, muito seco e muito quente. Então, saco de papel é inviável. O pão resseca em questão de poucas horas, mesmo o pão grande, com o miolo bem macio. Se deixar num saquinho de papel, ele vai ressecar e vai ficar muito durinho, parecendo uma torradinha em poucas horas. Baguete, por exemplo, que é um pão mais fininho, com menos miolo, com mais casca, ele resseca em 2, 3 horas. Num saquinho de papel de um dia para o outro não dá para ser consumido. Então, o ideal, plástico filme ou saquinho de papel, tá? Tanto para o pão inteiro quanto para o pão fatiado. Já o pão no formato filão ou no formato mais arredondado, que tem mais miolo, já conserva um pouco mais a umidade do miolo, mas também é necessário, num clima seco, ser embalado em saco plástico. Já falando em cidades com clima mais úmido, já é diferente. O saco de papel às vezes ajuda a não embolorar tanto o pão. Por exemplo, cidades com climas úmidos e frio, eu já morei em duas, por exemplo, Curitiba e Melbourne, na Austrália. É muito úmido, muito frio o ano inteiro. Então, lá não funciona guardar em saquinho de papel em temperatura ambiente, porque em poucos dias também o pão vai criar aquele bolorzinho, vai mofar. O ideal ou é em saco de papel e armazenar na geladeira. Então, o que vale é observar o ambiente que você está fazendo o armazenamento do seu pão, onde você está. Então, climas secos e quentes, vale usar o saco plástico, talvez um paninho também para enrolar. Climas frios e úmidos, o saco de papel pode ser viável sim, ou um paninho também para enrolar, na geladeira ou fora da geladeira. Para climas muito quentes e secos, principalmente, com a umidade muito baixa, eu indico não deixar fora de geladeira. A geladeira ajuda a conservar a umidade do pão. Eu indico deixar na geladeira ou congelar. Aqui eu vou embalar algumas fatias, como eu costumo fazer em casa mesmo. Tem duas opções. Normalmente eu consumo 2 fatias por refeição. Então eu coloco já de 2 em 2 num saquinho, que já dá para vedar bem. E já está pronto para ser guardado. Eu guardo em porções, de 2 em 2. Congelo, depois eu só tiro de 2 em 2, coloco espero meia horinha, menos até, para descongelar em temperatura ambiente e coloco numa frigideira com um pouquinho de manteiga e já dá aquela boa regenerada e já fica super crocante, pronto para comer. Dá para colocar fatias maiores num saquinho maior. Se for uma família maior, dá para ser de 4 em 4, de 2 em 2, daí vocês vão fazendo
o pacotinho de vocês de acordo com a organização de vocês. Para fatias maiores, saquinhos maiores. Vamos solar tudo. E também o bom e velho plástico filme. Que também eu sempre gosto de embalar de 2 em 2, mas pode ser individual também. Vou fazer individual dessa vez. Deixo bem seladinho para não entrar muito ar. E tá pronto. Pode embalar de uma em uma e dá tudo certo, coloca na geladeira. A vantagem que eu acho entre o plástico filme e o saquinho, que dá para vedar, é que esse a gente pode reutilizar. Então a gente acaba contribuindo com o meio ambiente usando menos plásticos. O plástico filme a gente usa, joga fora e consome mais lixo. Então, na minha opinião, eu prefiro reutilizar os saquinhos plásticos. E eu acho também que ele fica vedadinho e dá super certo. Dá para usar várias vezes, reutilizar e fica super organizado. Mas por que conservar o pão é tão importante? Esse tipo de pão normalmente tem tamanhos maiores, né? São pães grandes, que como a gente pôde ver aqui, são 9 fatias, em torno de 9, 10 fatias por pão. Normalmente, para você que às vezes mora só uma família pequena ou sozinho, não é um pão que vai ser consumido de uma vez, né? Se for um pão que você vai consumir para servir para as visitas e várias pessoas, até consome de uma vez. Mas no dia a dia, é um pão que vale a pena investir um tempinho, tirar um tempinho, 5 minutinhos e conservar as fatias. Caso contrário, o seu pão vai ou absorvendo a umidade, como eu já disse, e criando um bolor, e vai ter um tempo de conservação muito menor. Um pão que pode durar uma semana, às vezes até um mês, se for congelado, ou mais tempo, ele vai durar 2, 3 dias e vai perder textura. Na textura vai ficar muito seco ou muito úmido, vai perder no sabor, porque acaba ficando com um sabor não tão de fresquinho. Você congelando dessa forma, quando você descongela e regenera, ele volta a casquinha crocante, a textura do miolo macio, o sabor de frescor também. Então volta todas as características com mais facilidade, do que você deixar um pão simplesmente em cima de uma bancada e não cuidar dele, não embrulhar, do que você não fazer o procedimento certinho de embalar e cuidar bem de um produto que, querendo ou não, eu pelo menos trato como uma joia, né? A gente tem tanto trabalho para fazer, tem um processo tão longo, todo um cuidado de profissionais que se empenham, que fazem tudo com tanto esmero, com tanto tempo, para poder chegar num resultado tão bacana de produto. Então, acho que a conservação é o mínimo que a gente pode fazer para poder consumir de forma justa um produto tão rico como esse. Falei bonito! Empolguei agora na filosofia do pão. E qual o melhor momento para fazer a conservação do pão? O melhor momento é esperar, depois que assar o pão, esperar que ele esfrie completamente e crie uma estrutura no miolo dele. Um pão muito quentinho, muito molinho ainda, que acabou de sair, o miolo ainda está muito úmido, ainda está terminando todo o processo de cocção do miolo. Então, espera pelo menos 1 hora e meia, para ele totalmente resfriado, e aí comece a fatiar. Tem gente que prefere deixar de um dia para o outro na geladeira, embaladinho, e fatiar no dia seguinte. Tem gente que já prefere fatiar o quanto mais fresco possível para poder manter as características mais fresco possível. Eu prefiro fatiar o mais fresco possível. Então, deu um momentinho que esfriou, eu já gosto de fatiar, embalar e pôr no freezer. Porque quando descongela, ele vai estar com as características mais frescas do pão que foi congelado fresquinho. Então, acho que é a melhor maneira. Tem gente que prefere esperar o dia seguinte. Não aguarde muito, não deixe passar 2, 3 dias sem embrulhar ele direitinho, porque entra naquela história de que você já não está conservando, não está cuidando dele. Então, no máximo de um dia para o outro na geladeira e separe para embalar. Vale também, como eu já disse no início, embalar ele inteiro, tá? E daí, depois que for descongelado ou que tirar da geladeira, vai fatiando e vai regenerando também, tranquilamente. E o que vale mais, fazer a conservação do pão ou comprar esse pão todo dia? Vai depender da demanda, né? Por exemplo, para quem mora sozinho ou mora só um casal,
que tem o consumo não é tão grande, eu acho que é super válida a ideia de fatiar e conservar da forma mais adequada para ir consumindo aos poucos. Para você que já come o pão todo dia e prefere o pão fresquinho e não abre mão de um pão fresquinho e consome o pão inteiro todos os dias, aí vale todos os dias. Tem gente que consome pão inteiro todos os dias, mas gosta de comprar de ir a uma padaria artesanal só uma vez por semana, por exemplo. Então vai depender muito da demanda. O fatiamento e o congelamento vale para ajudar a armazenar e manter as características mais frescas. A demanda que vai dizer se você quer comprar o pão todo dia, se você tem essa facilidade de comprar pão todo dia, e a demanda também. E existe alguma exceção na técnica de conservação, algum método que não seja bom? Bom, peraí, deixa eu pensar. Sim, existe. E vai entrar principalmente naquele fator que eu falei do clima. Um exemplo, aqui no Centro-Oeste, se eu guardar o meu pão, pode ser o pão mais úmido, o miolo mais macio, a casquinha mais crocante que tiver, mais fininha. Se eu guardar num saco de papel por 4 horinhas e deixar em temperatura ambiente, ele vai ressecar. De um dia para o outro, ele vai ficar praticamente inviável de ser consumido. Então, é só prestar atenção no ambiente e você adequar para a sua forma de conservação. Né? Como eu disse, sacos plásticos para climas mais secos, sacos de papel para climas mais úmidos, ou um paninho também bem lavadinho, limpinho, sem cheiros de amaciante ou sabão em pó, um paninho mais neutro, também conserva bastante em climas que tem uma certa umidade. Em climas secos, o paninho também vai ressecar seu pão. E durante quanto tempo eu posso conservar esse pão na geladeira ou no freezer? Bom, no freezer congelado, eu acredito que de 3 a 4 até 5 meses você consegue, quando regenerar, você consegue recuperar a umidade do pão, a crocância, o sabor, a textura, tudo direitinho. Para pães na geladeira, vai entre uma semana até 15 dias você consegue também uma boa regeneração. Quando você vai colocar no forno ou numa frigideira com aquela manteiguinha e recuperar a sua fatia de pão com as características de crocâncias e frescor de um pão fresquinho. E o que me incomoda quando eu vejo pães que não são armazenados e conservados de maneira correta? Me incomoda, bom, nessa época do ano, principalmente aqui no Centro-Oeste, como eu vejo muito nas padarias, às vezes até os clientes reclamam que o pão está ressecado, que o miolo às vezes está muito seco, às vezes um pão mais duro. E muitas vezes eu vejo que é até uma maneira de não saber conservar e manter esse pão para que ele mantenha as características dele de frescor de um pão que acabou de sair do forno fresquinho. Então me incomoda não cuidar desse produto do início ao fim. Comprou e saber armazenar, saber cuidar para quando for comer seja uma coisa prazerosa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das formas como eu ensinei de fatiar e conservar o seu pão. Se você gostou desse vídeo, comente, me explique como você conserva, como você consegue manter as características do seu pão por mais tempo. Dê um like, compartilhe e se inscreva no canal. Até mais. Teve até piscadinha!